Quarta, 1º de maio. Verso para memorizar. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Somente Cristo, somente a graça. Ouça Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5, 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pergunta 4. Como funciona o plano da salvação? Deus oferece a salvação como um dom. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar nossos pecados. A justiça divina exige obediência. A vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus. Sozinhos, não podemos atender às exigências de Deus. Merecemos a morte, mas há boas notícias. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom imerecido. Se fosse pelas obras, nós a conquistaríamos. Se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos a salvação por nossas obras. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo e ele somente como fonte de salvação. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Multidões se reuniram para ouvir suas mensagens sinceras e transformadoras. Suas palavras eram como um copo de água fria no deserto estéril da vida das pessoas. O povo tinha sido algemado pelas tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam vida espiritual. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e vidas foram transformadas. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. A visão popular ensinada pelos líderes da igreja era que a salvação era uma combinação de obra humana com obra divina. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz era suficiente para todos. No livro Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Fecha aspas. Se a salvação é a obra de Deus, que papel as boas obras desempenham na vida cristã? Como afirmar a importância das boas obras sem torná-las o fundamento da esperança?